Olá pessoal, nós vamos aqui agora, eu vou aqui resolver dois exercícios do número 8, né? Que são esses exercícios aqui, que falam de inequação. Então, bastante atenção para eles. Eu tenho no primeiro, na letra A, menos 5x mais 60 menor que zero, e na letra B, 4x mais 12 menor ou igual a zero. No menos 5x mais 60 menor que zero, eu passo 60 para o segundo membro, ele vem negativo, tá? Eu multiplico por menos 1. Então vai ficar 5x, que é negativo, ele vira positivo. 60, que é negativo, vira positivo. E eu inverto o sinal da desigualdade. Então, atenção, quando você multiplica por menos 1, você inverte o sinal da desigualdade. Então, x maior que 60 dividido por 5, x maior que 12. Na letra B, a gente tem 4x mais 12 menor ou igual a zero. Passei o 12 para o segundo membro, negativo. Passo 4 dividindo, menos 12 dividido por 4, dá menos 3. E continua x menor ou igual a menos 3, porque na verdade eu não multipliquei por menos 1 essa inequação. Diferentemente da letra A. A letra A eu multiplico por menos 1 porque a minha letra ela não pode ficar negativa. Então quem está acompanhando a letra, o 5x aqui, ó, não pode ser menos. Então você multiplica por menos 1 e inverte a desigualdade, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora dos sinais do trinômio ax ao quadrado mais bx mais c. O que a gente tem? Primeiro, nesses sinais do trinômio aqui, o que é um trinômio? É uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, tá bom? O que acontece? Primeiro, toda vez que eu pego uma função do segundo grau, para eu analisar os sinais, eu tenho que achar o delta, o x' e o x'. Quando esse delta é maior que zero, é isso que está falando aqui. Ó. Quando o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes. Se eu tenho duas raízes, eu coloco numa reta essas duas raízes. Do lado de cada primeira raiz tem o mesmo sinal do A. No meio é o sinal contrário do A. E depois é o mesmo sinal do A. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica essa situação, ó. Essas duas de cima, deixa eu fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Acompanha comigo, ó. Essas duas de cima, essas duas primeiras, ó, elas estão mostrando delta maior que zero. Só que numa o A é positivo, a concavidade é para cima, na outra o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então observa bem, ó, concavidade para cima, mesmo sinal do A, ó, o A é maior que zero, antes positivo, meio negativo, depois positivo. A menor que zero, concavidade para baixo, ó, negativo, positivo, negativo. O mesmo do A é nas extremidades, negativo. No meio, contrário do A. Mesmo do A nas extremidades, maior que zero. No meio, contrário do A. Por que eu estou mostrando só essa primeira parte e eu tapei as demais? Porque essa parte aqui tem duas raízes, ó, x1 e x2. x1 e x2, ou x' e x'. Tanto faz, tá bom? São esses dois modelos de gráfico para delta maior que zero. Agora vamos ver um exemplo dessa situação. Imagina essa equação aqui, ó. Eu preciso fazer o estudo do sinal. Menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Então eu tenho y igual menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Eu vou resolver por soma e produto. Se vocês quiserem, vocês podem fazer pelo delta, tá? Pela fórmula de Bhaskara, não tem problema. Eu acho o soma e produto mais rápido, tá? Mas nem todos dá para fazer por soma e produto. Então, quando eu travo num exercício de soma e produto, eu corro para o delta e para a fórmula de Bhaskara. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Dois números que somados dão menos b sobre a, que é menos 1. Então, a soma tem que dar menos 7 dividido por menos 1, soma 7. O produto tem que dar c, que é o menos 10, sobre o a, que é menos 1. Menos 10 dividido por 1 dá 10. Então, eu quero dois números que somados dão 7, dois números que multiplicados dão 10. É o 2 e o 5. 2 e o 5. 2 mais 5, 7. 2 vezes 5, 10. Pronto, achei as raízes. Vou agora fazer a retinha, que é aquele esquema que eu falei. Coloco aqui o 2 e coloco aqui o 5.
Cuidado, não é o 7 e o 10 que eu coloco aqui, não. São as raízes que eu achei. Agora, pessoal, prestem atenção, ó. O A é negativo. Se o A é negativo, a minha concavidade é voltada para baixo. Então, eu faço esse desenho da parábola só para eu entender. Mesmo sinal do A, o A é negativo. Contrário do A, o A é negativo, então esse aqui é o contrário, aqui fica positivo. Mesmo do A, negativo. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, ó. Olha, galera, essa parte aqui que está para baixo, abaixo da reta, porque isso aqui nada mais é que a reta x. Abaixo da reta x, negativo. Acima da reta x, positivo. Abaixo da reta x, negativo. Tá bom? E agora vem o estudo do sinal, né? O que eu vou escrever aqui para fazer o estudo do sinal desse exercício? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se x for menor que 2 ou x maior que 5, ó, menor que 2 ou maior que 5, a minha função y é negativa. A minha função é negativa. Menor que 2, maior que 5, a minha função é negativa. Se x for igual a 2 ou x igual a 5, a minha função é zero. Ela é nula. Agora, se x estiver entre, atenção para essa, se o x estiver entre 2 e 5, a minha função é y, é positiva. Na verdade, tudo que eu escrevi aqui, dá para a gente perceber somente por esse esboço, ó. Antes do 2, números antes do 2 vão deixar a minha função negativa. Números maiores que o 5 deixam a minha função negativa. Números entre 2 e 5 deixam a minha função positiva. Se eu substituir por 2 ou se eu substituir por 5, vai zerar. É isso que está querendo dizer no estudo do sinal, tá bom? Bom, vejam bem. Se fosse uma inequação, aqui na apostila eu tenho um exemplozinho aqui de uma inequação. Acompanhem comigo aqui, quer ver? Deixa eu ajustar o foco. Menos x ao quadrado mais 7x menos 10 tem que ser maior que zero. Para ser maior que zero, eu pego o pedacinho positivo, que é o meio, entre o 2 e o 5 que eu mostrei para vocês. Então, qual é a minha solução para ter um resultado maior que zero? Entre 2 e 5. Aqui, o conjunto verdade, entre 2 e 5. E se por acaso o Ronaldo estivesse pedindo menor que zero, o que eu faria? Menor que 2 ou maior que 5, que vão dar resultados negativos. Tá bom? Certinho? Olha lá, ó. Essa foi a outra pergunta. Se for menor que 0, resposta menor que 2 ou maior que 5. Tá bom? Vamos analisar agora quando o delta é nulo. Quando o delta é nulo, ou seja, o delta é igual a 0, eu tenho só uma raiz. Eu não tenho x' e x2'. Aí o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Lá do outro lado, né? Esse exemplo aqui é justamente esse do meio, esse segundo aqui, ó. Delta igual a 0, delta igual a 0. O gráfico só encosta na raiz e volta. O gráfico só encosta na raiz e volta. Esse primeiro modelo é para um A maior que 0, A positivo, concavidade para cima. Esse é um modelo para um A menor que 0, concavidade voltada para baixo. Delta igual a 0 nos dois, por isso que ele só encosta, só tem uma única raiz. Vamos agora ver um exemplo dessa situação para um delta igual a 0, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma equação. X ao quadrado menos 6x mais 9. Y igual. Beleza, eu quero dois números que somados dão menos b sobre a soma tem que dar 6. Menos b, menos 6, 6. Dividido por 1, 6. E o produto seja c sobre a.
Quem que é o C? 9. Dividido por 1, 9. Dois números que somados dão 6, multiplicados dão 9. 3 mais 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. Não sei se vocês perceberam, deu o mesmo resultado. Se deu o mesmo resultado, o que que indica? Que o meu delta vale 0. Repetiu os números, ó. Então, toda vez que repete número, o resultado do delta é 0? Sim. Como é que ficaria o estudo do sinal? Faria uma reta, colocaria aqui o 3, que é a única raiz que eu obtive. O meu A é positivo, a minha concavidade é voltada para cima, ela encosta no 3 e volta. Positivo antes, positivo depois, tá bom? E aí vem o estudo do sinal. O estudo do sinal ele é bem simples nesse caso, tá? Se x for igual a 3, a sua função vale 0. Se x for diferente de 3, a sua função é positiva. Ela é maior que 0. Então, nesse caso, fica bem mais simples o estudo do sinal. Eu só tenho duas análises para fazer, tá bom? Ora, e se o meu A fosse negativo, a minha concavidade seria para baixo e seria menos e menos, tá joia? E vem aqui o terceiro caso, a terceira situação, quando o discriminante é negativo. Quando o delta for menor que 0 negativo, o gráfico, a reta não encosta no eixo x. Então o sinal do A prevalece. Não tem raiz, mas ela vai ser ou totalmente positiva ou totalmente negativa. É esse terceiro exemplo que vocês estão vendo aqui, ó. Para delta menor que 0, eu não tenho raízes. O meu A maior que 0, concavidade está voltada para cima. Então a reta inteira é positiva. Se o delta é menor que 0, o A negativo, a minha concavidade está voltada para baixo e eu tenho toda a reta negativa, tá bom? Um exemplo para essa situação aqui seria mais ou menos isso. Acompanha comigo aqui, por favor. Imagina que eu tenho a seguinte equação. Seguinte função. Y é igual a x ao quadrado mais 4. Se eu for fazer um delta disso aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado, b é 0, menos 4 vezes a vezes c. O meu delta vai dar menos 16. Delta negativo eu não preciso nem jogar na segunda fórmula, tá? Então eu já vou fazer direto o esboço do gráfico. Faço a reta. O meu A é positivo, a concavidade é voltada para cima, só que ela não encosta na reta. Ela é toda positiva em todos os trechos, tá? E aí, como é que fica o estudo do sinal? Estudo do sinal, eu vou escrever assim, ó, para todo x pertencente aos reais, a minha função y é positiva. Ela só tem essa análise para ser feita. Ela não tem uma outra análise, tá bom? Porque a concavidade está para cima. Se a concavidade fosse para baixo, se o meu A fosse negativo, eu colocaria concavidade para baixo, todos os sinais negativos, e escreveria aqui, para todo x pertencente aos reais, y é negativo, tá bom? Daqui a pouco eu vou mandar um videozinho para vocês com algumas resoluções dessas inequações que estão aqui, tá bom? Esse exercício aqui, eu vou pegar algumas, não vou pegar todas, tá certo? Dá uma olhada, dá uma revisada boa nesse esboço de gráficos aqui, com A maior que 0 nessa coluna, A menor que 0 nessa coluna e as três situações que a gente tem, tá bom? Para depois a gente partir para a inequação produto e quociente. Daqui a pouco estou enviando um videozinho para vocês com algumas dessas resoluções. Forte abraço para vocês, tudo de bom.